Nós estamos na terceira densidade, querendo sair e entrar na quarta ou na quinta densidade física, mas não é assim que funciona. Temos que ver a realidade como um novo ponto de vista. Por exemplo, as estrelas que vemos no sul não são as mesmas estrelas que vemos no norte. É verdade, você vê as mesmas estrelas numa perspectiva totalmente diferente, dependendo do hemisfério que você está. A quarta densidade não é diferente da terceira densidade, mas é uma realidade que percebemos em três pontos de vista diferentes. Prestem atenção. Na terceira dimensão física, temos largura, profundidade e altura, ok? Muito bem. Dimensão física. Temos largura, profundidade e altura. Eu gostava muito do Carl Sagan, ele falava muito a respeito disso. Ele tinha palestras. Que seriam o presente, o passado e o futuro, ok? Exatamente isso. Seria o equivalente a presente, o passado e o futuro. A nossa perspectiva linear de tempo é limitada. Portanto, somente na terceira densidade existe o conceito de presente, passado e futuro. Isso é uma grande verdade. O próprio Alex Kohler, ele fala que essa perspectiva, essa visão, esse conceito de presente, passado e futuro é única e exclusivamente dos seres que estão na terceira densidade. A partir da quarta densidade, você consegue ter essa conexão, você consegue perceber que tudo acontece ao mesmo tempo, que você pode mudar a própria estrutura da realidade e do tempo. Incrível! E como que se faz isso, meus amigos? Eu vou explicar para vocês. Então, um ser que está na quinta densidade, ele consegue, primeiro, recuperar as suas memórias de vida passada. Então, ele tem conexão do seu eu do presente com seus outros eus do passado. E também os seus eus do futuro, já evoluídos. Quando você tem essa conexão, você não está mais preso ao tempo linear. Compreenderam agora? É assim que funciona. E você pode projetar a sua consciência para aprender no passado, assim como no futuro. Então, a sua visão de realidade, o seu campo de realidade é muito mais abrangente. Sem falar da sua capacidade de obter conhecimento. Por exemplo, os seres que estão na quinta densidade, vamos dar como exemplo aqui um pleiadiano, vamos falar de Torran Eridion. Torran Eridion consegue recuperar todas as suas memórias de vida passada? Não, apenas aquilo que é relevante. Porque mesmo um ser de quinta densidade não tem condições, não tem bagagem, não tem condições, não tem capacidade de assimilar milhões e milhões de anos de informação. Vocês estão entendendo? É muita informação. Porque se nós tivéssemos toda a informação, ia chegar até a fonte criadora. Somente seres que estão na nona, décima densidade conseguem assimilar essa gama de informações. Então, quando nós adentrarmos na quarta densidade, e pessoas já estão tendo essa capacidade hoje, já estão recuperando as suas memórias de vida passada, você recupera a memória que é relevante, que vai agregar na sua evolução espiritual. Você não vai lembrar de tudo. Você vai ter o quê? Lembranças pontuais que vão ajudar, que vão cooperar com a sua evolução, com o seu progresso físico e espiritual. Fantástico! É assim que acontece com seres de quarta, quinta densidade. À medida que eles vão evoluindo, a capacidade de obter essas informações de vida passada aumenta, porque eles conseguem o quê? Assimilar, absorver essa informação. Impressionante. Porque temos três pontos de vista. Mas quando você adiciona uma quarta visão, a coisa muda radicalmente. O que temos com essa visão adicionada é a eternidade, porque não existe mais a barreira do presente, passado e futuro. Conexão com a eternidade. A única maneira de entender isso é através dos sonhos. Olha, meus amigos, isso aqui é um belo exemplo. A única maneira de entender, de absorver essa informação, um exemplo clássico, é como funciona os sonhos. No sonho não existe barreiras temporais. É verdade. Vocês já perceberam isso? Quando você sonha, não existe barreiras temporais. Quando você sonha, as coisas acontecem sem tempo ou espaço. Você está no presente, você está no passado, no futuro, do começo para o fim do começo, do meio. É assim que é um sonho. E esta é a compreensão dos seres que estão nas densidades superiores. Incrível! Então, um belo exemplo para você entender isso é quando você sonha.
Você simplesmente se vira, olha para o lado e está num país diferente, num lugar diferente, com um corpo diferente. Então a quarta densidade é assim. Sensacional. Você já teve aquele sonho? Você está num país, aí você está em Portugal, de repente você está na Bahia, aí você está numa praia, de repente você está num lugar gelado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Impressionante. Agora chegamos na quinta densidade. Essa densidade é a expansão da consciência da luz física, da terceira e da quarta densidade. É impossível estar nessa densidade se você não amar e ter consciência da terceira e da quarta densidade física, pois ela é a consciência de cada vibração de luz das moléculas do seu corpo. Impressionante. Então tem que ter essa conexão de alma com o seu corpo e com os outros, tem que ter empatia. Realmente espetacular. Portanto, se você não sentir seu corpo inteiramente consciente, entender consciente, ou seja, seus dedos, suas moléculas, tudo no seu corpo, tudo, absolutamente tudo conectado, você não sentirá a consciência da quinta densidade. Então, amigos, para estar na quinta densidade, você tem que estar em vibração positiva já na terceira densidade. Senão, isso é impossível. Então, meus amigos, todos nós que somos candidatos para estarmos nas densidades superiores, temos que aprender essa lição. Temos que aprender a estar na consciência já da quarta e da quinta densidade física. Sensacional. Ou seja, compreender o seu próprio corpo, entender os seus pensamentos. Olha só, controlar o corpo é controlar a mente. Controlar as suas emoções, controlar os seus sentimentos, estar em equilíbrio. Por isso que a gente bate nessa tecla. Você precisa estar em equilíbrio. Esse é o pré-requisito para você ter contato com seus fractais de alma, com a sua família galáctica. E as pessoas não. Eu quero um ritual, né? Eu quero palavras mágicas. Não tem palavras mágicas, infelizmente. Se você não estiver em equilíbrio, com a questão do masculino, do feminino, da Kundalini, principalmente porque tem a maioria das pessoas, a grande parte das mulheres em desequilíbrio com o masculino, homens com desequilíbrio do feminino. Tudo isso são fatores limitadores que impedem que você consiga controlar os seus pensamentos, as suas emoções e, por conseguinte, o seu próprio corpo. Por isso que a sua glândula pineal não é ativada. Simplificando, na terceira densidade seria o presente, passado e futuro. Na quarta densidade, voltamos a ser a primeira molécula. Você pode experimentar, compartilhar e viver a experiência em qualquer coisa existente, como um dinossauro de milhões de anos ou um peixe no oceano. Então é incrível, meus amigos. Quando você tem controle da sua mente, você está já na quarta densidade, você consegue entender o que uma molécula sente. Você consegue entender o que um cachorro sente, um gato, um coelho, qualquer animal, um inseto. Você se consegue colocar no lugar do inseto, entender o que o inseto sente, como ele funciona. Você está em conexão com todos os seres vivos ao seu redor. Você consegue se conectar a tudo e ter empatia com tudo. Isso é realmente maravilhoso. Você pode experimentar, compartilhar e viver experiências em qualquer coisa existente, como um dinossauro de milhões de anos ou um peixe no oceano, podendo acessar a sua consciência simultaneamente no passado e no futuro. Na quarta densidade, você pode acessar os dados de suas células e decodificar o seu próprio DNA. Imaginem, você consegue modificar o seu próprio DNA, controlar o seu próprio corpo, como funciona o seu próprio corpo. Impressionante. Tendo todas as lembranças de sua evolução em vidas passadas, de milhões de anos, e começar a contemplar a quinta densidade, apesar de não estar ainda na quinta densidade. Ela não é oculta de você. Por isso, meus amigos, não se trata de ascender, não se trata de sair da Matrix, e sim de criar a sua própria Matrix e tornar-se esse novo mundo, essa criação. Então, a quinta densidade é um estado de compreensão que se consegue sentir o próton e o sol da mesma forma, e se pode ver uma pessoa, uma árvore da mesma forma. Sensacional. Então, agora vamos chegar à sexta densidade. Então, na sexta densidade é aquela que transforma a matéria principal em matéria totalmente diferente, significando que somos os criadores, aqueles que distorcem o principal. Se compararmos com um aspecto religioso, é interessante isso, seria o equivalente à densidade dos arcanjos, equivalente à densidade dos arcanjos, onde estão trabalhando na luz. Por isso que os conselhos dos 5
E eles são comparados com os anjos. Aliás, eles trabalham com os anjos. Eles são os próprios anjos também. Fractais de anjos. São seres que estão na sexta densidade. Espetacular. Onde estão trabalhando na luz e na escuridão ao mesmo tempo, podendo transformar as formas que veem em algo completamente diferente, com uma imagem distorcida. Somos uma imagem distorcida dos arcanjos. Somos uma imagem distorcida de uma célula. Arcanjo significa mensageiros poderosos. Isto é verdade, meus amigos. Nós somos uma imagem distorcida dos anjos, porque os Winkmakers disseram que se nós continuássemos no processo de evolução, estaríamos na sétima densidade no ano de 2750. Ou seja, seríamos como anjos, mensageiros. A própria Helena Danã, ela conta que o ser humano tem o potencial de ser um dos professores mestres. Porque os mestres ascensos, eles nem gostam desse negócio. Termo de mestre, seres elevados não gostam desse tipo de título. Mestre, poderoso, lorde. Eles simplesmente têm aversão a esse tipo de coisa. Eles detestam adoração e veneração. Então, cada nave dos pleiadianos, né, dos seres de Vega, por exemplo, dos seres de Andrômeda, da constelação de Andrômeda, é presidida por um desses professores. Eles são professores conselheiros. Eles gostam de ser chamados assim, professores conselheiros. Porque eles não impõem nada a ninguém. E eles não fazem questão nenhuma de serem venerados. Pelo contrário, quem gosta de ser venerado são seres negativos. Aliás, eles detestam disso. Quando você entenda isso de uma vez por todas, quando você reza para um desses seres, ou para São Miguel Arcanjo, para quem você quiser, você está afastando esses seres de você. Quando você trata esses seres como amigos, como mensageiros, como conselheiros e professores, e você começa a enxergar eles como um igual a você, porque todos, vejam só, para eles, entenda isso, todos temos origem na mesma fonte. Não importa se é o Arcanjo Miguel ou é você, é o Zé da esquina, todos vêm da mesma fonte, todos são iguais. Quem incutiu isso na nossa mentalidade foram os escuros para nos dominar. Se livre disso quanto antes. Em uma mensagem de poder existem atributos do Criador que podemos ativar em nós mesmos, como eu sou poderoso, eu sou o remédio, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida. Quem disse isso foi Jesus, ele ensinou. O caminho até Deus está dentro de vocês, tendo contato com o seu eu superior. Vocês são fractais da fonte. Mas parece que é como foi feito. Os escuros sequestraram as informações de Jesus Cristo, de Yeshua, sequestraram essas informações e deturparam tudo. Como eles não poderiam esconder, manchar, né, a história de Jesus, o que eles fizeram? Eles deturparam, sequestraram essa informação e deturparam completamente. Ela estava tentando encarnar cada um dos atributos de Deus e dos arcanjos. Não são seres de fora, estamos dentro de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava tentando, Jesus, ele estava tentando encarnar cada um dos atributos de Deus e dos arcanjos. Não são seres de fora, mas está dentro de você. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Repita isso para si mesmo. Tudo que eu preciso está dentro de mim.